Bom, vamos começar. Bom, boa tarde a todos e todas, bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Cleiton Pedro, sou responsável aqui pela FESA X4, que é a divisão, nosso hub de tecnologia aqui na FESA, e é uma alegria enorme de poder contar com executivos, né, que vêm protagonizando na prática a transformação digital no Brasil, para que eles possam compartilhar com todos nós os aprendizados, né, o que eles vêm implementando em suas organizações. Então, eu queria apresentar aqui os nossos painelistas, né? Então, hoje a gente conta com a Patrícia Coimbra, né, que é VP de Capital Humano, Sustentabilidade e Facilities da Sul América Seguros. A gente tem o Nicolas Kaplum, bem-vindo, que é MD da Globant Latam. Temos também o Juliano Ota, CEO da Telhanorte, e o Roberto Guido, que é CEO da Zetec, que é o hub de tecnologia do grupo da Ambev, né? Bem-vindos todos, super obrigado. E também quero apresentar meus dois colegas que vão estar moderando juntamente comigo aqui esse webinar, o Ignacio Marcejan, que é Managing Director da Globant também, e o Alexandre Tomás, que é responsável pela Globant aqui no Brasil. Como instruções gerais, pessoal, nós temos aí, nós temos um botão de Q&A, e eu queria desde já convidá-los para ir fazendo as perguntas, que no final a gente vai direcionar a pergunta de vocês para os nossos aí palestrantes, e também nós temos aí Ignacio e o Nicolas, eles falam em espanhol, e quem precisar da tradução, basta clicar no botão aí que está escrito Interpretation, que já vai ter a tradução simultânea aí para o português, tá bom? Então, eu queria agradecer, Patrícia, Guido, Nicolas e Juliano, em nome da FESA, vocês terem aceito o convite, dividindo as experiências aí de vocês sobre cultura, né? Que é um tema importantíssimo, né, na transformação digital. A gente fez o primeiro webinar focando em dados, né, como transformar dado em um ativo estratégico. O segundo webinar foi sobre inovação, né, como é que a gente traz inovação, disrupção, transforma o modelo de negócio, e agora com vocês a gente quer aprender sobre cultura, né, o que vocês estão fazendo, as transformações, como é que vocês estão evoluindo a cultura de vocês nessa questão, dentro do contexto da transformação digital. Então, eu agradeço em nome da FESA a presença e passo a bola aí para o Alexandre Tomás aí fazer a primeira rodada de perguntas. Obrigado, Cleiton. Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Prazer aqui estar recebê-los e poder dialogar sobre a importância da cultura na transformação digital das empresas de vocês. Eu queria começar aqui com a Patrícia, da Sul América. Patrícia, depois de tantos anos de história, são 125 anos de história da Sul América, tendo certamente se reinventado múltiplas vezes, queria entender a tua visão sobre o papel na Sul América, digamos, fornecendo os alicerces dessas diversas transformações e vocês conseguirem, obviamente, oferecer serviços de qualidade para a sociedade. Qual é esse papel da cultura? Obrigada, Alexandre, pela pergunta. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com os colegas, e trocar essas experiências. Sempre uma oportunidade importante aqui de estar aprendendo também. A gente está falando, mas também está aprendendo muito. Então, falando da Sul América, agora em dezembro completamos 125 anos, então a gente já passou por muitos desafios, e eu acho que esse é um DNA da companhia, é conseguir se transformar ao longo do tempo e continuar muito forte. E falando muito desse desafio, eu acho que é importante dar um panorama do que aconteceu esse ano. Claro, a pandemia, essa situação que a gente ainda vive, embora muita gente ache que já passou, não passou, porque não anunciaram as vacinas, que tudo está normal, não tem nada normal, vivemos numa pandemia, então sempre bem-vindo, então é algo que é nova para todo mundo. A gente também, ao longo desse ano, a gente teve, coincidentemente, um cenário em que a gente teve que separar a companhia em duas, porque a gente vendeu uma companhia de auto e massificados para a Allianz.
Então, quer dizer, nos primeiros 6 meses, a gente fez todo o processo de separação da organização remotamente já para um closing, para uma aprovação, e isso foi no primeiro semestre, e no segundo semestre a gente já era uma companhia com outro DNA, com a carteira de saúde, odonto, automassificados e investimentos. A gente transformou o nosso DNA também remotamente, né? Nessa separação, a gente teve que contratar 200 pessoas novas para a área comercial, porque muitas delas foram para a Allianz. Então, a gente fez todo o processo remotamente, onboarding. E toda essa transformação que a gente está fazendo, uma companhia cada vez mais foca em saúde integral. Então, se a gente não cuida dos nossos funcionários, não tem como a gente cuidar de mais ninguém, nem da sociedade. Então, acho que esse é o panorama, né? Que eu diria, eu falo sempre para as pessoas, né? A gente teve 2 anos em um, né? Porque a gente, primeiro semestre era uma companhia, segundo semestre a gente era outra. E aí, como é que a gente trabalhou esse ano já com uma, vamos dizer assim, uma história, né, de transformação digital. Eu acho que essa é a grande experiência que a gente traz e troca aqui. Todo o trabalho remoto a gente começou há 5 anos atrás, a transformação digital a gente começou há 4 anos atrás, já trabalhando em Squad, já trabalhando com inovação. Nós temos 4 pilares no digital, e o Cleiton, né, acabou de comentar os webinars que vocês tiveram aqui, e são praticamente os nossos pilares. A gente falou, né, a gente tem o Advanced Analytics, não tem como você fazer nenhuma transformação sem dados, né, dados dos seus clientes. O segundo pilar são as jornadas dos nossos clientes, e aqui não é do cliente final só, são os nossos beneficiários, mas todo mundo que está na nossa cadeia de valor. Então, a gente tem a jornada do corretor, dos profissionais de saúde, né, dos RHs que a gente atende, dos beneficiários e dos nossos colaboradores, que a gente vai falar um pouco aqui. E temos o pilar de inovação. Então, inovação e cultura, né? Então, a gente tem Advanced, a gente tem inovação, cultura e a parte toda de digitalização das jornadas. Então, esses são os nossos pilares. Isso a gente começou há 4 anos atrás. E começamos 4 anos atrás na estratégia da companhia. Então, a gente não tem nenhuma outra companhia que roda por fora essa transformação. A transformação está dentro da estratégia. Então, todo mundo só entrega o resultado se entregar dessa forma. Não tem uma outra opção. A estratégia está em todos esses 4 pilares nossos, em todas as unidades de negócio, né, em maior ou menor grau. Então, quando eu falo isso, a gente já partiu, né, já vem trabalhando dentro da organização essa transformação, e nesse momento de pandemia, o que aconteceu foi que a gente acelerou, né, a gente agilizou e acelerou todo esse processo. Então, de 40% da nossa equipe, que agora a gente começou o ano com 5.900, estamos com 3.900 em função, né, dessa separação das 2 companhias, né, a gente estava todo mundo trabalhando remotamente com a tecnologia adequada. Então, o nosso desafio não só foi colocar, mas rapidamente a gente colocou todo mundo em trabalho remoto. Como é que a gente funciona e entrega todos esses desafios juntos, né, juntos. Então, o nosso desafio mais foi como é que a gente trabalha junto isso. E a digitalização foi essencial, a tecnologia foi essencial, senão a gente não ia conseguir fazer tudo isso nesse momento, né? Então, contratar remotamente, entregar, por exemplo, a saúde na tela, a telemedicina, a gente tinha, antes da pandemia, 3.000 atendimentos por mês, a gente está com 77.000 atendimentos, né? Isso no espaço de 4 meses. Então, como é que você acelera, como é que você tem médicos? A gente opera com 50 especialidades na saúde na tela e a orientação médica por telefone. E tudo isso no espaço de 4 meses. Então, assim, por que a gente conseguiu? Porque a gente tinha muito foco já há 4 anos atrás nesses pilares. Então, a gente não ia conseguir entregar esse valor para todo mundo que a gente comentou aqui, que é a nossa cadeia de valor, tá? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado. Você não precisa esperar uma crise, né? É você estar toda hora olhando a oportunidade e toda hora olhar o que pode ser um risco, né? A gente tem muitas discussões de risco, o que pode ser um risco para a sua operação. E, de alguma forma, está trabalhando isso antes, e não quando a crise acontece. Eu acho que esse talvez seja o grande aprendizado, e essa aceleração
do processo, a gente tem que ter essa adaptabilidade. Então, não dá para ter PowerPoint, não dá para passar por toda a governança. A gente tem que, não é que não tenha governança, é como é que a gente flexibiliza e adapta. Sendo capital aberto, a gente não pode abrir mão disso. Não pode. A gente tem que dar transparência, a gente tem que seguir com os nossos processos, com todos os nossos alinhamentos, com diferentes stakeholders, mas agilizando. Esse foi o grande aprendizado também. E quando a gente fala de cultura, a gente fortaleceu todos esses elementos nesse período também. Então, um dos focos nossos, começou ano passado, foi a jornada do colaborador, que a gente acredita muito na transformação de dentro para fora. A gente, claro, está ouvindo o tempo todo todos os clientes nessas jornadas, mas se a gente não tem a experiência do colaborador, como no nosso caso, saúde integral, bem-estar, vivendo a digitalização, não tem como dizer que eu tenho, né, algo, né, esse valor entregando para o cliente. Então, a gente começou o Roxin ano passado, da Jornada do Colaborador. Foram priorizadas 2 frentes, uma de onboarding, que a gente entregou todo esse onboarding esse ano, já com o aprendizado do ano passado, e também todo o processo de gestão de desempenho, que também é muito importante nesse período. Quer dizer, a gente está avaliando as pessoas em função do quê? Eu tenho certeza, bem, a gente já começa o ano com orçamento furado, mas esse ano, definitivamente, quem me disser que tem um parâmetro igual do início do ano, olha, na boa, tem que ir para o céu, não sei o que vai acontecer, entendeu? Porque todo mundo está vivendo esse drama, né? Qual é o parâmetro que a gente vai entregar um resultado e a gente também vai aplicar a meritocracia para as pessoas, né? Então, a gente redesenhou tudo, excepcionalmente esse ano, e muitas dessas coisas que a gente já comunicou, a gente vai aplicar para o próximo ano, como um aprendizado, que essa é uma outra grande coisa também. É o que a gente, porque é fácil a gente falar, ó, vivemos esse ano, esquece esse ano, 2021 é outro ano, e tocamos a vida como há 2 anos atrás, né? Eu acho que a gente tem a grande oportunidade de olhar esse período todo, todos os aprendizados, todas as entregas que a gente fez, e falar assim, bem, o que de fato a gente aprendeu, que a gente quer levar para o próximo ciclo, né? E a gente está fazendo esse exercício, que isso é parte de cultura também. De tudo que a gente digitalizou, de tudo que a gente fez, o que de fato a gente quer fazer e quer mudar a nossa forma de operar no que vem. Então, a gente também, na parte cultural, a gente vai ter discussões de os nossos funcionários, como é que eles estão trabalhando, como é que eles querem continuar a trabalhar, o modelo híbrido, o ferramental que é necessário para o modelo híbrido, e tudo isso a gente vai construir com os funcionários e com a liderança. Então, que eu acho que olhar para trás, muito legal, a gente fica feliz de conseguir, estou falando de feliz de negócio, né? A gente ter conseguido entregar esse valor de saúde para os nossos, né, que nesse momento é o que é mais crítico, a gente entregar saúde para os nossos funcionários, que é o que é mais crítico, e, de alguma forma, bem, como é que a gente continua a se transformar para ter, com os nossos funcionários e os nossos stakeholders, mais 125 anos, né? Porque esse é o nosso grande desafio, é ter mais 125 anos, mas todo mundo junto, ninguém ficando para trás. Patricia, só uma pergunta, porque... Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta apenas porque já não temos tanto tempo, mas sobre o C-Level, também teve que se adaptar a essa transformação cultural, não é? E às vezes o C-Level é quem primeiro precisa se adaptar à transformação cultural, tem que comprar esses valores da inovação, o propósito, a sustentabilidade, para somente depois poder comunicar isso. O que você pode dizer disso? Como foi o trabalho com o C-Level? Como foi essa adaptação? Com o conselho, com funcionários e com os nossos clientes, né? Então, a gente não começou com... claro, sempre começa com algumas áreas, mas para, vamos dizer assim, essa forma de trabalhar, ela ser para toda a organização, eu não digo só o C-Level tem que estar envolvido, né? Você tem que criar o ambiente para as pessoas contribuírem, você ter o C-Level envolvido e o conselho, no nosso caso, envolvido também. Então, todos participaram, né, da construção desses pilares, das ações que eram necessárias para a gente implementar, a nova forma de trabalhar. Está perfeito? Está lindo? Não. Nossa, a gente bate cabeça,
tem coisa que não funciona, a gente tem... E eu acho que é aí que tá a beleza. A gente já tomou essa decisão e todo mundo só anda para frente. Né? Ninguém... mas se a gente voltasse para o modelo... Não, esse é o modelo, porque todo mundo construiu junto. Como é que a gente faz esse modelo funcionar? E aí é o feedback constante. É o feedback dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, do próprio conselho, do próprio comitê executivo. É estar ouvindo e recalibrando e sabendo que... Eu brinco com o pessoal, a gente está no mundo gerúndio agora. A gente odiava o gerúndio no passado, né? Quem falava de gerúndio estava fora. Agora a gente está no gerúndio permanente, assim, a gente está fazendo, a gente está experimentando, a gente está recebendo feedback, a gente está no beta teste, olhos beta. É um gerúndio. Então, a gente tem que aprender, porque senão o modelo não funciona, né? Então, a grande experiência nossa tem que embarcar todo mundo, porque se você não embarca todo mundo, alguma parte do processo não funciona, e aí você acha que é o modelo que não está funcionando, quando, na verdade, é a cultura e, né, o fato de ter embarcado todo mundo que não aconteceu. Eu acho que, para a gente, funcionou dessa forma. Muchas gracias. Muito claro. Muito obrigado, tudo muito claro. Deixa eu passar agora a bola aqui para o Juliano. Juliano, Patrícia falou muito de aprendizado, de adaptação, de desafios, de engajamento. Como CEO da Telha Norte, um setor tão tradicional, como é que a gente sabe por onde começar uma transformação cultural? Como é que vocês fizeram na Telha Norte? Olá, pessoal. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes aí desse webinar tão bacana. Bom, vou começar dando uma introdução do que é a Telha Norte Tumeleiro. A gente faz parte do Grupo Saint-Gobain, uma startup de 355 anos. Ela começou como uma startup e ela se comportou muito como uma startup. Ela começou lá atrás, né, para construir, né, com um propósito muito específico, como as startups começam, para construir a sala de espelhos do Luís XIV, né, o rei Luz, o rei Sol. E aí a Saint-Gobain foi criada pelo Colbert para fazer justamente isso. Então, um problema muito específico foi se desenvolvendo. Durante esses mais de 3 séculos, ela se reinventou e hoje é mais uma empresa de materiais de construção, na fabricação e na distribuição, do que uma empresa de vidro. Né? E essa definição de empreendedorismo ficou muito forte durante os séculos, tanto que o nosso CEO ele costuma dizer que nós somos uma comunidade de empreendedores solidários. A gente não é um grupo, a gente é uma comunidade de empreendedores solidários. Então, a gente é uma empresa bastante inovadora, muito na parte de produtos e, mais recentemente, na parte digital. Fomos eleitos aí uma das 100 maiores empresas mais inovadoras, ganhamos o Prêmio do Valor de Inovação, a gente mesmo na Telha Norte ganhou o Prêmio UOL. Mas, isso dito, nós somos uma empresa tradicional. Nós estamos num setor tradicional de construção, de materiais de construção, e, por isso, eu costumo dizer que a gente, para fazer a transformação digital, a gente está num processo análogo ao da imigração. Então, a gente está virando digital. Então, a gente está saindo do mundo analógico e a gente está fazendo uma imigração para o mundo digital. Nós não somos nativos digitais, então a gente não nasceu nesse país, nesse território, e a gente vai fazer essa imigração, a gente está fazendo essa imigração. Eu fui imigrante durante 10 anos na França. Então, eu gosto muito desse exemplo, porque eu sofri muito do que a gente está sofrendo agora na imigração digital. Então, em primeiro lugar, acho que quando você faz uma imigração, né, com esse movimento tão grande, você precisa ter um propósito muito claro. Ninguém vai para outro país, né, morar por uma razão fútil. Ou se ele vai, ele volta rapidinho. Para que isso seja duradouro e proveitoso, você precisa ter um propósito muito grande. E aí a gente já passa direto para o que a gente precisa fazer e o que a gente fez no início dessa transformação da Telha Norte Tumeleiro. Então, você precisa ter um propósito de empresa, em primeiro lugar, muito mais claro. Então, a gente começou pela redefinição do nosso propósito. Nosso propósito era muito genérico, né? Então, a gente falava, a gente quer ser o melhor varejista de materiais de construção, o sonho da casa, etc, etc. A gente falou assim, qual que é o nosso propósito? Para que a gente vai se mover? E uma coisa muito simples e complicada ao mesmo tempo. O nosso propósito é facilitar a obra. Quem já passou por uma obra sabe que é muito mais complicado do que simples esse propósito. Então, as pessoas falam assim, a minha empresa tem o propósito de salvar o mundo. Eu falo, facilitar a obra é mais difícil. Isso é uma brincadeira, logicamente.
Então, facilitar a obra para aumentar o prazer, né, de sonhar, construir e curtir a casa. E a gente começou a partir disso. E, logicamente, quando você começa com um propósito, não é só esse propósito, você tem que criar também a urgência desse propósito. Então, a gente criou a urgência que já estava muito latente. Por que a gente começou a transformação digital? Porque a empresa estava perdendo velocidade, estava perdendo market share, não estava crescendo tanto como estava crescendo, não estava atraindo talentos. E aí a gente começou a nossa jornada com o principal pilar, que é o pilar da transformação cultural. Então, a gente está sofrendo bastante aqui, a gente está se aplicando bastante para ser aquele imigrante que fala a língua sem sotaque. Falar a língua sem sotaque talvez seja impossível, mas pelo menos a gramática a gente vai conhecer direitinho. E aí a gente está, junto com essa transformação cultural, né, que a Patrícia falou perfeitamente, então não vou nem me alongar, a gente fez algumas coisas parecidas, mas eu acho que a Patrícia conseguiu falar muito bem o que é a transformação cultural, né, que passa não só pelos clientes, mas passa pelo foco nas pessoas. E eu acho que na pandemia a gente conseguiu acelerar muito nessa transformação digital, todas as empresas, porque a gente conseguiu olhar muito claramente para o que os clientes estavam precisando e para o que as nossas pessoas internamente estavam precisando. E aí, juntamente com isso, a gente está revendo toda a gama de produtos e serviços, porque uma coisa que é clara na transformação digital, e eu acho que as empresas antigas, elas costumavam olhar através de um só prisma. Por exemplo, a gente vende só produto. E a gente sabe que, no final das contas, vão ser relevantes as empresas que atacarem as dores dos clientes e dos colaboradores. Então, a gente sabe que as dores não só são resolvidas com produtos de serviço. No nosso caso, por exemplo, as pessoas não compram um prego. As pessoas compram um quadro pendurado na parede, por exemplo. As pessoas não compram tinta, elas compram a parede pintada. Então, a dor do nosso cliente passa muito pelo serviço, é uma coisa que a gente está desenvolvendo bastante. Aí depois tem toda a questão da omnicanalidade, que a gente precisa dos dados para suportar toda essa jornada. A gente tem um foco muito importante no nosso setor de materiais de construção, que é a educação. Né? Eu falo para os vendedores da Telenorte da Tumeleiro que nós somos educadores e psicólogos da construção. Nós temos dois principais patamares, que é educar quem está fazendo reforma em construção, porque a cada vez que você vai fazer uma reforma em construção, você começa tudo de novo. E, ao mesmo tempo, a gente é psicólogo, porque dá tanto problema, né? Inclusive falta de dinheiro, briga com esposo ou esposa, que a gente precisa estar lá para ser o psicólogo. Né? Então, a gente está focando também bastante nesse fundamental. E, lógico, a infraestrutura de tecnologia. Então, para resumir, então, a gente começou pelo começo, que é começar pelo propósito e pela cultura, e a gente está atacando diversos pilares. Mas, como a Patrícia mesmo falou, eu acho que a gente conseguiu acelerar muito durante essa pandemia, porque há 3 anos que nós estamos construindo esses pilares. Certamente, a gente não teria soltado tanto VPs durante essa pandemia se a gente já não tivesse trabalhando em times multifuncionais, em squads, com uma mentalidade de não existência de departamentos, mas existência de uma empresa com um propósito claro para servir o cliente e o colaborador. Então, basicamente, era isso por enquanto. Muchas gracias, Muito obrigado, Juliano. E realmente é uma história não somente de uma companhia, mas também de transformação. E me deixa o que você falou, que hoje vocês são educadores e psicólogos da construção. Eu acho que em toda educação sempre tem um storytelling. E acho que o storytelling de como nós podemos falar e nos comunicar com os colaboradores é tão importante quanto os valores que nós transmitimos. A questão é como transmitimos esses valores. Então, eu queria te perguntar qual é o storytelling que vocês comunicam aos colaboradores, assim como vocês têm os seus clientes. Como vocês transmitem isso aos colaboradores, porque a comunicação é fundamental. Eu acho que a melhor forma de transmitir é pelo exemplo e pela proximidade. Pelo exemplo, a gente precisa ser exemplar. Eu, em primeiro lugar, eu preciso ser exemplar na minha empresa. Se eu falo que não tem barreira, que não tem... que a gente precisa se esforçar para virar... Eu sou geração X, eu estou ali quase na geração Y, mas eu sou geração X. Então, eu sou das antigas também. E eu preciso me aplicar. Então, eu preciso mostrar essa vulnerabilidade, por exemplo, como exemplo,
para que a gente mobilize pessoas e fale assim, olha, o presidente está sendo vulnerável, está próximo da gente, falando que não está conseguindo uma coisa, jeito de falar. Então, acho que a primeira linguagem que é universal e que é poderosa, é a única que funciona de fato a longo prazo, é o exemplo. Porque uma hora ou outra, o discurso, se não estiver condizente com os atos, ele é desmascarado. Esse é o primeiro ponto. A outra coisa é a questão da intensidade. E a intensidade, e aí é uma intensidade diária, e aí tem uma questão de regularidade que é muito importante. Quando você está num processo de transformação ou de imigração para esse mundo, você precisa insistir até que as coisas fiquem um pouco mais claras. Insistir para que as pessoas entendam e insistir para quebrar as barreiras anteriores. Um exemplo, quando começou a pandemia, a gente se encontrou nessa situação de estar num estágio sem ter um mentor. Eu, inclusive. E aí a gente começou numa conversa semanal. Eu tenho um bate-papo com 100% dos colaboradores, a gente faz uma live semanal, desde o dia 20 de março, em que a gente dedica metade do tempo ouvindo perguntas e metade do tempo dando direcionamento, o que a gente consegue dar de direcionamento. E sempre mostrando vulnerabilidade, proximidade e mostrando direção, que é o nosso papel também. E com isso a gente criou outras rotinas, porque a transformação cultural ela precisa também de rotinas e de símbolos, além dos valores e do propósito. Então, a gente manteve isso e a gente acrescentou com diversas outras conversas, papos que constroem, que é o que a gente chamou, em que eu, pessoalmente, todos os gerentes participam toda semana de papos com áreas totalmente diferentes para justamente contribuir e conseguir passar essa mensagem que a gente vai criando juntos e também ouvir bastante. E uma coisa que tem sido muito comum para a gente, essa ampliação da escuta através dessas lives. E a gente começou a fazer, por exemplo, uma coisa que a gente fazia uma vez por ano, que é a pesquisa de engajamento, a gente começou a fazer essa pesquisa, lógico, reduzida, toda semana. Em que a gente ouve como que as pessoas estão sentindo, o que elas estão achando das ações da empresa. E através disso a gente vai criando esse storytelling, Inácio, que ele é realmente uma co-construção, né? Não tem nada que eu faço que é muito planejado com antecedência. Por exemplo, a apresentação da live ela é construída durante a semana e chega no final da semana a gente fala, mas como que a gente construiu? A gente nem se planejou para isso? Não, mas a gente foi construindo ao longo da semana com os tópicos e com o storytelling que é adaptado. A gente está muito próximo, então é muito fácil criar o storytelling. E é baseado nessa escuta e nessa proximidade. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é o que veio na minha cabeça com o que você me perguntou. Não, e me gostou muito porque claramente... Eu gostei muito porque você fala isso claramente da prática, da trincheira onde acontece. A questão é ser fidedigno, ser crível, né, e poder transmitir o propósito. Muito obrigado. Guido, vamos falar um pouquinho da Zetec, né? Hub de tecnologia da Ambev. É uma super curiosidade de poder entender um pouco um pouco dos pilares da cultura da Zetec e quais os elementos que a gente encontra na cultura Ambev que você vê presente na Zetec. Legal. Beleza? Boa tarde para todo mundo aí. Obrigado pelo convite. Muito legal a conversa aqui. Eu acho que para responder isso eu vou ter que contar um pouquinho dessa história desse nascimento. É um pouquinho mais novo do que Telha Norte e tudo. A Ambev, sim, né, tem mais de 100 anos, mas a Zetec nasceu há pouco mais de 1 ano e meio. Então, dentro de todas as mudanças muito parecidas com o que a Patrícia nos contou, o Juliano nos contou, que a Ambev vem passando, que a Ambev vem passando, né, de processos internos, sistemas, tech, inovação, para o core business dela. Dentro disso, surgiu uma necessidade, né, uma oportunidade de utilizar todas essas estruturas, ativos gigantescos, né, que a Ambev tem no Brasil, a ABI no mundo, né, para usar de forma diferente, para levar soluções diferentes para todo o resto do ecossistema, né, que toca a Ambev de alguma forma. Então, por exemplo, a Ambev atende mais ou menos 800 mil pontos de venda só no Brasil, semanalmente de forma presencial, toda semana vai um caminhãozinho lá, e o que você tem disponível de tecnologia, de processo hoje, é muito óbvio que você pode usar isso de outra forma, né? Então a gente tem os processos internos para melhorar, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha grande base
de clientes, né, bares, restaurantes, mini mercados, que estão muito distantes de todo esse mundo que a gente está criando aqui, né? Ainda mais na América Latina, é um negócio duro, né? Familiar, difícil de lidar, consome tempo demais para esse cara poder sair dessa rotina dele, pensar em transformação digital é algo, talvez transformação digital para ele é Rappi e iFood, né? E olhe lá. Então a gente nasce para tentar melhorar a vida desses clientes, para eles tentarem surfar ondas e soluções que existem agora. O mandato da Zitec é construir, investir ou adquirir soluções que os ajudem a crescer, reduzir custo, operar melhor, basicamente, ou seja, endereçar esses problemas, as dores desse cliente. Foi dali que nasceu a Zitec, no início do ano passado, esse mapeamento das dores, mapeamento do que a gente poderia fazer utilizando essas estruturas. E pegando as que já foram faladas, como coisa mais importante para a gente também foi definir lá atrás o propósito. Então, o propósito da Zitec hoje é catalisar o crescimento do pequeno e médio varejista no Brasil. Então, acordamos, dormimos, trabalhamos por isso. E o legal desse propósito é que, apesar de ser a Zitec uma controlada da Ambev, usa todos os ativos da Ambev, 100% controlado, mas é agnóstico de cerveja. Eu não tenho nenhuma meta, nada aqui para vender mais cerveja. Obviamente, no final das contas, se o cliente melhorar, ganhar mais dinheiro, sobreviver mais, vai ser bom para todo mundo, mas não é diretamente, não. O foco é no pequeno e médio varejista mesmo, tá? Então, nasceu um pouco mais de 1 ano e meio atrás com 3 pessoas, hoje são 350, com todos os desafios e as loucuras que isso pode representar. E aí você perguntou de cultura, né? Então, quando a gente, no final do ano passado, talvez lá para setembro, outubro, a gente sentiu a necessidade de escrever, que eu acabo tendo várias interações, várias empresas aqui dentro, né? Eu tenho 3 investidas, uma que foi construída dentro de casa. Em algum momento senti uma necessidade de escrever, basicamente traduzindo o que vinha sendo feito, né? Que sou obcecado pelo cliente e pelos problemas dos clientes, muito mais do que pela solução, que a gente acredita muito no poder dos dados, na tomada de decisão para os dados. Eu tenho um cara aqui que foi quem escreveu isso de verdade, da forma que ele tinha escrito era que opinião é importante, mas não é conhecimento. Me mostra os números aí, discute. A gente botou isso na cultura também, um desejo, uma liberdade para todo mundo desafiar o status quo, e para você poder estar desafiando o status quo, você tem que estar sempre aprendendo, sempre estudando o tempo todo. Semana passada, às vezes, já pode ser tarde. Muito independente, né? Independente, às vezes, até da nave-mãe, mas, ao mesmo tempo, orgulhoso da origem, de ter nascido de Ambev, mas não limitado por ela. Falamos muito do sentimento de dono, aqui a gente fala de founders, né? De fundadores mesmo, que compartilham os riscos e os benefícios junto com a gente dessa nova economia. Para isso, preciso garantir para eles um ambiente seguro, para a gente poder ter todas essas discussões também, e muito eficiente. E eu acho que essas últimas coisas foi um pouco do que a gente herdou de Ambev, desde a época que a Ambev foi fundada, lá atrás, que é muito o dono, a gente traduzindo para o founder, compartilhar muito esses riscos, benefícios, incentivos alinhados com todas as partes. Isso acaba ajudando a gente a trazer gente muito boa, né, com vontade de construir junto, né? Tem que ser gente que gosta de construção nessa etapa que a gente faz o investimento, que a gente constrói as coisas. Muita transparência e respeito também vem de Ambev, eu acho que é comum dos dois lados. E um ponto que o Juliano já falou, uma liderança grande pelo exemplo, né? Não adianta eu falar que a gente permite um ambiente seguro, que a gente é super transparente, só que eu ou algum líder de alguma área importante aqui, na primeira discussão, corta o cara, não, vai ser do meu jeito, não faz muito sentido, né? Então, acho que essas 4 coisas foram que veio de Ambev e a gente cultiva dentro de Zitec. E é engraçado que hoje você vê isso que a gente herdou de Ambev, o que nasceu aqui dentro, que a gente sentiu essa necessidade de escrever, agora a gente vê algumas coisas voltando para a Ambev também. Então, assim, a gente indo lá, conversando com algumas áreas, como as coisas estão sendo construídas aqui, como é que você garante que isso seja verdade, né? Porque algumas coisas estão mudando, né? A gente, todas aquelas decisões, né?
se pedir de imensa, capital aberto, centralizada, mas as decisões não dão para ser centralizadas mais, né? Então, aqui, do jeito que a gente trabalha, né, entendendo que aquele protagonismo centralizado, hierárquico, ele não faz mais sentido, né? Ele está muito mais na organização, e que isso te proporciona lidar com aqueles 500 problemas ao mesmo tempo, como o Juliano estava falando para a gente. Então, isso, a Ambev começa já está há mais tempo, né? Mas ver isso funcionando aqui dentro, leva para dentro de casa também. A comunicação extremamente frequente, clara, pulsos semanais também, comunicação direta entre qualquer nível da organização, independente de estar dentro do escritório ou não, mudando muito também aqui dentro, caminhando bastante dentro da Ambev também. E como eu tenho aqui dentro várias investidas também, o alinhamento muito claro de expectativas, resultados, habilidades desejadas, ao invés de ser alguma coisa muito diretiva, né? Um objetivo, são X mil clientes hoje, né? Mas é muito mais isso, expectativa, resultado, habilidade, como é que eu vou chegar lá. E aí eu acho que isso, junto com esse entendimento do protagonismo mais disperso, me ajuda a manter uma governança de capital aberto, que eu preciso ter também, não adianta, né? No final eu preciso consolidar o resultado dentro de Ambev, mas me ajuda a ter que fazer tudo que a Ambev me pede, né? Que controladoria me pede, e ao mesmo tempo não travar as engrenagens que eu preciso que seja extremamente rápida. Eu acho que é um pouquinho disso, Nacho, que bueno, a gente está vendo. qué bueno, y muchas gracias. La verdad Muito que bom, muito obrigado. E só uma coisa, o meu propósito é mais fácil mesmo, tá? Facilitar a obra é foda. pero claramente InBev es una de esas Mas, com certeza, a Ambev é uma dessas empresas que, desde o início, quando era somente a Brahma, já trabalhavam em espaços abertos, já era algo disruptivo. Mas quando a gente vai crescendo e vai se tornando uma empresa do tamanho que tem hoje a Ambev, talvez também comecem todos os valores que para onde vai a economia digital, que é a inovação, a flexibilidade, a corporação começa a limitar isso. Então, como se dá isso numa companhia, e mais numa companhia, numa empresa de tecnologia, como vocês podem transmitir esses valores para uma empresa muito maior? Como é que é esse trabalho? Como vocês podem transmitir, comunicar essa empresa maior como é um trabalho ágil, um trabalho de informação ágil? Como funciona essa relação? Como você disse, é mais fácil, o mandato está muito mais definido, e como eu não tenho nenhum processo, sistema legado, é mais natural não trabalhar inovação, pelo contrário, né? Trabalhar muito para limpar o caminho para que isso ande mais rápido, ajudar, treinar as pessoas para que elas possam ser mais autônomas, tomar mais decisão da melhor forma possível do que no Ambev. Dentro de Ambev, eu acho que é basicamente a mesma coisa que vem acontecendo. Não estou lá no dia a dia, mas assim, todos os processos de inovação, como falou, em vez de você trabalhar em gates e tudo, existe um time agora multifuncional, todo mundo trabalhando junto em squads também, com todas as ferramentas que eles precisam, com o centro de engenharia dentro de casa que ele precisa. Então, o que às vezes levavam anos para ir para o mercado, uma inovação, uma bebida nova, eles fazem agora em meses. E no mesmo conceito, tem uma praça teste, vou para a cidade X, bota esse MVP na rua com a plantazinha piloto pequenininha, joga, olha o feedback do consumidor, itera, vamos para o final, aí eu escalo para a imensidão que é uma Ambev. Mas vem trabalhando da mesma forma, mas sendo um pouco repetitivo, acho que o Patrícia falou também, isso tudo acontece porque tem uma decisão da alta liderança, board, CEO, todo mundo que mudou, e é assim que será. E alguns pontos de tomada de decisão que antes necessitavam, por delegation of authority, o que quer que seja, que necessitavam chegar no CEO, alguma coisa, não necessitam mais. E basicamente porque isso gera valor, né? Esse tipo de velocidade, por mais que ela gere algum caos, né? Ela gera algum caos, alguns problemas que ela gera, mas o valor é muito maior do que os problemas, o caos que ela gera. es que la innovación, y É esto que a inovação, e é apenas
um comentário que eu quero fazer. Se a inovação não criar um caos, não conclui como inovação. É uma desorganização organizada, né? As pessoas, para inovar, têm que expressar tudo o que pensam e, às vezes, isso precisa ser ah, algo que nos faz ver que o CEO se torna mais um facilitador do que de todas essas ideias do que um manager. Muito obrigado. Vamos ao Nicolas. Nicolas, Guido falou agora de times multifuncionais, o que lembra muito as squads, os pods da Globant, e você como CEO da América Latina, num ano tão complicado, de tanto impacto para a sociedade, para a economia, o que você pode compartilhar conosco das lições aprendidas pela Globant e como a Globant ajudou os seus clientes a conduzir as suas transformações? Sim, sim, com prazer. Muito bem. Primeiro, muito gosto de Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu falo um pouquinho de portunhol, mas vou falar em espanhol para que seja mais fluente, aproveitando que temos um intérprete online. Então, em 2020 está quase acabando esse ano. E 2020 y qué aprendizajes nos va a acumular en nuestra mochila cultural. dados vamos guardar nas nossas mochilas culturais. Acho que temos que fazer um pouco de refresh, né? Recontar um pouco o que aconteceu, quais foram os principais sentimentos que gerou na gente esse ano de 2020. Acho que podemos começar pensando em janeiro, fevereiro, que víamos um fantasma, era uma coisa um pouco clara. O Covid, não sabíamos se era uma ameaça real ou se seria simplesmente um susto. Desses que a gente não sabe como calibrar, se temos que overshoot na reação ou não, porque afinal de contas, cada reação, cada resposta é tempo, dinheiro, é um custo, é uma despesa de oportunidade com relação à estratégia mainstream que nós já tínhamos. E março veio com uma resposta para isso, com uma resposta muito concreta, com os lockouts, com stock markets, com grandes setups across the board, inclusive, porque também os setores que depois se mostraram resilientes ou, inclusive, favorecidos por essa pandemia. No início foi um grande pânico, claro, e foi possível ver uma grande volatilidade nas bolsas e também tinha pessoas que tinham as lojas de um dia para outro absolutamente vazias essas lojas, e os retailers em 5 dias nos diziam que a demanda de e-commerce tinha pulado de 1 para 50, de 1 para 50, de 10 milhões de dólares para 500 milhões de dólares em 4 dias. Então vamos imaginar o que isso representa em termos de sobrecarga de um lado e de obsolescência ao mesmo tempo de todas as capacidades que tínhamos do outro lado. E foi um grande trabalho para detectar o bottlenecks, tudo que nós não tínhamos feito de trabalho ao longo de muitos anos. E, claro, agora passou esse ano, estamos muito mais adaptados a essa crise, não necessariamente para as próximas, e vou comentar isso depois. Nós vemos, então, que afinal de contas, nos ofereceu uma oportunidade de adotar e de adaptar, ou de adaptar e adotar. Mas, afinal de contas, nos tornamos instituições muito mais aptas para essas situações. E acho que o melhor disso é que nós terminamos sendo muito mais fits, muito mais adaptados, adequados para o que vier depois de tudo isso. E eu quero retomar isso no final. Eu acho que, em conclusão, o que nós podemos ter como grande aprendizado foi para nós mesmos. Fomos os primeiros que tiveram que se adaptar. O Alex e o Nacho aqui, o Ignacio, colegas da empresa, passaram por isso também. Nós, em 4 dias, tivemos que mudar todos os nossos times, quase toda a população. Nós tivemos que passar tínhamos que
enviar às casas os produtos, ou também nossos funcionários começaram a trabalhar em casa e tivemos que pensar em infraestrutura, segurança, etc. Hoje é apenas uma história, mas no início foi um grande desafio. E sem falar em todas as revisões de modelos de negócio que nós tivemos que fazer para nós e para os clientes. E como eu dizia, isso em diferentes planos, modelos de negócio dentro da estratégia, focos de objetivos de investimento também, a tecnologia também, porque tinha tecnologias que não eram mais atraentes, tinha algumas que passavam a ser fundamentais. O e-commerce tinha que estar agora, já, custe o que custar. E outras tecnologias foram adiadas e, ao mesmo tempo, passaram a ser estrelas muito necessárias, questões que nós vínhamos trabalhando, mas que existia certa resistência, certo ceticismo, que era metodologia e cultura. Como é importante fazer as coisas de um modo particular. E o que eu quero dizer com metodologia? É algo muito concreto, é alta frequência, é poder fazer tudo muitas vezes, seguidamente. Se vocês sabem um pouco de tênis, vocês devem lembrar que o Federer acertava, calculava a distância para fazer seu backhand com passos pequenininhos. E muitas vezes era criticado, diziam que ele desperdiçava energia. E ele dizia que estavam errados, porque ele sempre batia com o centro da raquete fazendo esse cálculo. E isso acontece com a alta frequência. É muito mais eficaz. Então, no entorno que nós tínhamos mais volatilidade, mais incerteza, era mais ambíguo, nesse ano, nós comprovamos, não foi, pode ser assim, não, foi de fato como nós esperávamos. Então, essa cultura, essa metodologia de Agile passou a ser algo fundamental. E, finalmente, a cultura, uma cultura digital, e, em consequência, competitiva, porque não nos interessa ser digitais em si, nós queremos ser competitivos e atraentes para os clientes e para os talentos, colaboradores. E o que é uma cultura digital? Para a gente, vamos tentar resumir do que nós falamos quando falamos de cultura digital. Vamos sair do clichê e pensar em algo prático que nós observamos. Tem alguns pontos bem simples, mas que, ao mesmo tempo, são difíceis de manter no tempo. São fáceis de descrever, mas difíceis de manter. Uma versão flat, muito flat, em que o círculo de ação, onde as pessoas que fazem que as coisas não têm uma conexão frequente, próxima e transparente com o centro de poder, com o C-level e com o CEO. Uma comunicação direta. Para quê? Para que o C-level e o CEO possam tomar decisões com muita informação. E essa decisão tem que ir e voltar. Isso tem que permitir perguntas e reperguntas e um feedback. E, ao mesmo tempo que isso alimenta o C-level a partir dessa periferia de ação, também temos que permitir uma completa autonomia para exercer a tática e a operação dessas equipes que estão, no caso dos nossos clientes, gerando ativos tecnológicos. Isso tem que ser granular também. Cada equipe tem que ser pequena. E isso é contra o que nós pensávamos há 30, 40 anos. Porque cada equipe precisa ser pequena, porque as decisões que eles tomam são decisões diferentes. A equipe 1 e a 5 têm problemas bem diferentes. Então, temos que respeitar isso e investir nessa capilaridade. E, por último, com relação à cultura, nós precisamos de um talento líquido. Nós falávamos esses dias de um talento quase gasoso. Tem que voar de um continente para outro, de uma prática para outra. Tem que conseguir voar de uma tecnologia para outra, porque é o que está demandando o entorno. Mas não só porque a demanda de serviços é volátil, o próprio talento está demandando isso. O talento premium, o top talent, os hot shots de cada micromercado de talento está pedindo isso. E não é um nice to have, é um must, é uma obrigação. E não é necessário dizer e repetir isso, eu acho que é óbvio. Se nós não tivermos o top talent, nós vamos morrer, não estamos fracos, vamos estar mortos. E isso não temos que fazer somente porque nossos clientes, o P&L, vão estar melhor, mas também porque nossos ativos a longo prazo vão estar protegidos, porque vamos ter o talento que temos que ter. Hoje, os grandes colossos corporativos estão vendo como alguns talentos que são atraídos pelas fintechs, pelas insurtechs,
também tem um efeito. Isso passou de ser algo periférico a algo crucial nas estratégias dos nossos clientes, e todos relatam isso. Então, agora, como conclusão, eu posso dizer que foi um ano ruim em termos gerais. Nós podemos pensar em tudo que aprendemos, mas acho que vamos lembrar desse ano, daqui a alguns anos, como algo que queríamos que tivesse sido diferente, mas nos ajudou a confirmar que algumas habilidades são muito importantes. E se nós procuramos uma certeza com relação a algumas habilidades que sabemos que temos que ter, eu acho que, infelizmente, a única certeza que temos que ter é a incerteza, ou que vamos sempre lidar com incerteza. Acho que estamos num ponto de mudança. A pandemia vai se resolver, as vacinas vão funcionar perfeitamente ou não? Ou isso é uma nova onda, como a Europa está dizendo. Não sabemos, mas com certeza estamos passando por cima de um ponto de mudança. E nesse sentido, nós podemos dizer que a coisa mais importante, além de continuar investindo em certa tecnologia em particular, temos que continuar investindo em uma certa cultura particular. Por isso, eu gostei tanto desse assunto de hoje. Muito obrigado, Nico. E eu vou te fazer, vou sugerir 3 suposições, 3 variáveis, e eu gostaria de ouvir a tua reflexão. São perguntas abertas. E são coisas que são faladas, que a gente ouve constantemente. A primeira é que hoje a aceleração, em muitos casos, das mudanças fora das empresas é mais veloz do que dentro das empresas. Então, que reflexão tu poderias fazer com isso, pensando em que tudo que está acontecendo, por exemplo, o que contavam a Patrícia, o Juliano, eles se prepararam com 4 anos de antecedência. Então, a aceleração do que aconteceu lá fora já tinha uma resposta preparada. Mas o que acontece se nós não nos preparamos para essa aceleração de fora? Esse é um ponto. O segundo é o que significa ser nativo digital, como Globant. E por quê? Comparando com outras empresas, o que podemos pensar? O que querem os clientes pensando em ser nativos digital? E terceiro ponto e último, eu vejo que a tecnologia é cada vez mais uma commodity, e o que está começando a existir cada vez mais é, a partir da riqueza dos dados, os negócios across industries. Eu vejo o Mercado Livre entrando em banking, Amazon entrando em Whole Food. Então, isso misturado com a transformação cultural da qual nós estamos falando, como nós podemos partir de todas essas informações que temos e acelerar essa transformação, quando não é apenas o meio de fora que está acelerando, mas também está mudando o shape das indústrias. Uma reflexão geral, por favor. São ótimas as perguntas. E realmente é verdade que o Ignácio não tinha me falado essas perguntas, porque ele falou que queria me surpreender. Foi um pouco sádico, na verdade. Mas tudo bem, vou tentar responder as 3 juntas. O lado de fora é mais veloz do que o de dentro. Sim, acho que é assim, e o desafio é adotar essa magia que vemos nesses processos sociais que acontecem de um modo natural, biológico. Como fazem as empresas para adotar isso, para internalizar isso? Tem redes sociais que emulam isso, que processos que pegam o melhor das redes sociais, nativas sociais, e que permitem esses mecanismos de encouragement, de like, de feedback instantâneo, de participação, de presença, de certa forma, ubíqua. Pensar em tudo isso, pensar nessa força natural, essa força da liderança carismática, mais natural também, que surge como liderança, incorporar tudo isso, né? Acho que isso é uma parte, mas não é suficiente. As empresas, principalmente as que são digital immigrants, como dizia o Juliano, essas precisam investir de um modo que inclua um novo paradigma.
não é só o ROI tradicional, é outro tipo de ROI. É um Returning Investment que tem a ver com o time to market, com a adaptação nesse meio novo, que vai ter diferentes velocidades, diferentes ritmos na tecnologia, que, por exemplo, tem lugar para o Build to Waste. Parece que é uma solução que é uma ponte, talvez não seja uma cidade para estar 5 ou 10 anos, pode ser uma ponte para poder construir, né, uma passagem em um ano, assim como nós construímos uma cidade para 2 ou 3 anos. E numa abordagem tradicional, nós não fazíamos tudo isso, somos uma grande instalação analítica para daqui a 4 ou 5 anos. E no meio disso, o que acontecia? A fintech nos ultrapassava, né? Todas as piranhas vinham e degradavam essa grande baleia corporativa. Mas agora, essas piranhas, as fintechs, as digital, que não são mais piranhas, né? Muitas vezes são grandes peixes agora, são big tecnológicos, porque hoje os GAFA, né? Google, Amazon, são digital native, mas são enormes. Então tem as duas vantagens. Tem o melhor dos dois mundos. São digital native e tem deep pockets. Então é não só uma ameaça, mas é um atestado de morte anunciada para as corporações que não fazem essas mudanças. Por sorte, a maioria está fazendo essas mudanças e muito bem. E o que significa ser nativo digital? Alguém falou disso, acho que foi o Roberto, falou de um entorno sem legacy, né? E como para ele era tão fácil, porque tem tantos clientes que, claro, quando fazem um speedboat digital, uma new company, é uma festa, né? Porque não tem que enfrentar o sistema que está preparado em COBOL há 50 anos. E acho que isso é muito parecido para todos nós. Não tem usos, não tem costume. Ser digital native não é que o C-level, os founders, têm outro comportamento, né? Os legacy, os employees, todos nasceram, né, nessa classe, essa cultura, e não tem alguém que defenda um mito que vá contra isso, né? Que nós falávamos do que é cultural, dos flat, dos micro-organismos, da informação que flui. Não tem ninguém que se ofende porque alguém de terceiro nível fala com o CEO, por exemplo. O que está errado não é falar com o CEO. O que está errado é a gente achar que está errado. Então, temos dois. E temos que estar dispostos a enfrentar e trabalhar desse jeito. Isso é ser digital native. Não é apenas um slogan, ser cool, ser descolados. Não, é estar dispostos a assumir os custos organizacionais que isso significa. E com relação ao crossing, como estar em desacordo? Acho que hoje não importa a capacidade de originar um empréstimo. O que importa hoje é a capacidade de captar a atenção do cliente, o time to scream, porque existe uma declinação de apps. E a pessoa tem 4 apps, por exemplo, o Instagram, Face e o banco e o trabalho, porque todos estamos com muita demanda de span attention. Essa é a riqueza. Aquele que possui o span of attention pode vender um seguro, oferecer um empréstimo, pode vender um carro ou dar de presente. Se a gente tem uma poupança muito grande nesse banco que não é um banco ao mesmo tempo. Então, a capacidade de oferecer um empréstimo é um back-office operativo apenas. Por isso, é uma disputa de capturar o que temos entre os dois ouvidos, nosso cérebro. Esse é o verdadeiro asset. E esse é o sucesso dos API Economics, o Open Banking. Faz tudo parte disso. É resolver a vida em 360 graus, 365 dias por ano. Deixa eu passar agora aqui para as perguntas aqui do nosso público, né? Tem uma aqui do Roberto Zardo, que ele fala o seguinte: boa noite, queridas e queridos. Obrigado pela oportunidade de aprender. Gostaria de saber o que vocês têm feito para permitir desordem nas bordas, ou seja, aceitar que a liderança não é onipresente, muito menos onisciente e ainda menos onipotente. Obrigado e um baita abraço. Quer começar com essa, Patrícia? Nossa, adorei o convite. Muito que o Juliano colocou, né, da vulnerabilidade, eu acho que
Esse período ele ajudou muito a gente a quebrar muitos níveis na organização, né? Então, da liderança falar direto, das equipes falarem direto com a liderança, da gente falar direto com os nossos clientes. Isso aumentou muito o acesso, né? Hoje a gente tem muito mais gente aqui do que se a gente fizesse um evento físico, com certeza, né? Então, o trabalho, né, a linguagem, né? O Johnny falou, olha, a gente organiza a live na semana, e é isso, essa agilidade. E a live, antes, né, quando a gente fazia o Café com a Liderança para falar dos resultados, a gente tinha 80 pessoas, hoje a gente tem quase a companhia toda ouvindo. E por que a gente não tinha pensado nisso, né? Porque o mais louco é isso, né? A gente tinha todas as ferramentas, mas a gente continuava a fazer da mesma forma, né? E triste vai ser a gente não aprender com esse período, né, e voltar, né, uma forma anterior de se fazer. Então, olha, a desordem ela vem, é o caótico que eu gosto, né? O caótico, é o caos com uma certa ordem, porque o caos tem um certo movimento. Vem das conversas, vem da escuta, vem da humildade de você não saber tudo, e ninguém sabe tudo, a gente só sabe, a inteligência da sala é maior do que a inteligência do indivíduo. A gente acredita e fala isso o tempo todo, porque nada é feito, né, sozinho, nada, não tem um oráculo, não existe um oráculo. Então, eu acho, definitivamente, esse ano ele diminuiu muito a distância, ele diminuiu muito a diferença de linguagem, e a gente definiu o propósito agora, né, depois, né, no segundo semestre, né, de saúde integral, melhorar a vida das pessoas com saúde integral, com a saúde física, emocional e financeira. Então, assim, todo mundo está construindo isso, né? Quem é que vai dizer o que é isso? Nós vamos construir isso com os nossos clientes, enfim. Então, para mim, entrar nesse caos, ser esse antifrágil, o antifrágil é entrar no caos, né, e aprender com isso, a gente está junto, ouvindo, recebendo feedback rápido e sabendo que não tem certo e errado, né, tem feedback do processo. É dessa forma que a gente está tentando evoluir, tá? Também, às vezes, tem certo e errado mesmo, né? A gente, ai, caramba! Mas aí a gente volta, não, é um aprendizado, é um feedback. Então, toda hora a gente insistir em caminhar do que a gente combinou. Muito bom, excelente, obrigado. Deixa eu fazer uma segunda pergunta aqui para o Guido. O Guido, vocês vão incorporando as startups, né, no Hub, né? Como é que funciona o processo de integração? Ou o primeiro passo é isolar, né? Como é que funciona essa entre a cultura Ambev e a cultura que o founder da companhia traz? Como é que é esse processo de integração dessa cultura? Conta para a gente o que você pode aí compartilhar, o que você tem aprendido aí, o que fazer, o que não fazer, né? Legal, já fizemos muita besteira. Mas, olha, eu acho que a primeira coisa desde o início das primeiras conversas, antes de perguntar, sabe, fazer qualquer deep dive de numérico e tudo, tem muita conversa com os founders, com a liderança deles, porque o que a gente aprendeu até agora, se não tiver esse fit, esse match de objetivos, de cultura mesmo, de forma de trabalhar, tem muita coisa que a gente possa fazer que vai mudar. Se a cabeça for muito distinta assim, provavelmente vai dar muito errado. Se tem uma ou outra coisa diferente, é super legal, né? É bom ter diferença, mas se não tiver um certo rol de crenças e um pouco daquilo de transparência, de escutar, de aceitar desafios, né? de errar, não tem muito que eu possa ajudar eles. Então, a gente começa bem com a conversa. Essa conversa, ela sempre evolui para um alinhamento claro de interesse desde o início também e do propósito deles, o que eles estão correndo atrás. E aí eu puxo para o meu, mas isso que eles estão fazendo vão ajudar o pequeno e médio varejista no futuro? Tem um caminho nisso aqui, beleza, posso fazer também. Disso a gente evolui para expectativas, objetivos com esse negócio deles e da Zitec, né, e da Ambev, beleza, deu certo. E aí, daí para frente, beleza, evoluímos no negócio, que esses founders, que a liderança sênior ou as pessoas chaves, também tenham incentivos muito alinhados
com tudo isso que a gente discutiu, né? A gente conversou, se conheceu, existe alinhamento de interesse, existe alinhamento de propósito, mas se os incentivos, inclusive financeiros, não estiverem alinhados com esses objetivos e no prazo devido, é meio que sobre-humano, né? Você faz o incentivo correto e quiser ter o incentivo errado e o output certo, é meio demais, né? Às vezes dá, mas normalmente na CNTP, em algum momento ele vai dar errado, né? E daí para frente, eu não faço 50 investimentos por ano, né? É bem fechado na tese que a gente tem, então a gente é bem mais frequente, bem mais presente junto dessa startup, porque a ideia toda é ajudar eles a acessar a estrutura que eu tenho para que eles cresçam muito mais rápido. Então, daí para frente, a gente trabalha muito com eles em orientação, gestão, acessar a dia base que eles não teriam, e muito também a estruturar, às vezes, a cultura deles, porque, por exemplo, tem uma startup aqui que a Menu, quando a gente fez o investimento, tinha 18 pessoas, hoje ele tem 150. Já existia uma cultura, tem um founder que é um símbolo para eles lá dentro, que batalhou esse negócio todo, batalhou inclusive o deal com a gente, né? Mas e faz parte ajudar ele a estruturar, às vezes, em algum momento, escrever tudo isso que ele criou lá dentro, e estrutura organizacional mesmo, né? Com 22 pessoas, ele conseguia falar o tempo todo com todo mundo, 150 ainda é pequeno, mas já começa a complicar. O Nick falou para a gente, né, tem que ser muito granular, né? Essas 150 de verdade são 4 aqui, 5 ali, 6 acolá, tudo fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a comunicação frequente e clara dispersa, começa a se complicar, a gente ajuda eles também. Então, a gente tem esse processinho claro que leva a gente a falar, não, aqui dá para levar um jogo, é um casamento longo, né? Esses negócios não saem daqui de dentro tão rápido assim, e a gente quer muito que onde eu faço um investimento, normalmente nesse estágio que eu faço, a gente está investindo no time, né? Eu quero muito que esse time venha, fique com a gente, e a gente fique bem um com o outro e cresça muito juntos. Oh, maravilha, obrigado. Tem uma pergunta aqui para o Juliano. Fala, Juliano, a mudança cultural acontece sempre de cima para baixo? Vocês, na posição de varejistas, com diversos centros e lojas, como promover essa mudança até a ponta? Já que, né, a ponta é que está a representante, né, da marca no contato com os clientes. Olha, na minha experiência, ela não precisa ser sempre de cima para baixo, mas nos contextos de empresas tradicionais que têm um legado muito grande, eu não vejo outra forma de ser iniciada do que com grande empurrão de cima para baixo, né? E com grande patrocínio de cima para baixo, principalmente, né? E como eu disse, com muito exemplo de cima para baixo. Eu acho que a gente está num mundo de contradições aí e tem um grande dilema aí quando a gente fala de transformação digital, né? Bom, um dos desafios que eu tinha era sair de uma cultura de comando e controle para uma cultura de mais autonomia, empoderamento, etc. e tal. Mas a gente sabe que na vida empresarial, né, só existem projetos, ideias, se eles forem executados, se eles forem bem executados. E quando você sai de uma cultura de comando e controle, você admite que você deixa o controle sobre algumas coisas, né? Você perde a mão sobre algumas partes do processo, né? E é fundamental para que as pessoas consigam errar um pouco, né? Que elas possam se expressar bastante e que elas possam trazer a inovação, né? E aí, como que você faz para fazer as coisas existirem? Porque, no final das contas, elas precisam ser executadas, né? O varejo, a gente vê que elas são executadas pelas pessoas, né? Que tradicionalmente são gerenciadas no comando e controle. As empresas varejistas, elas são gerenciadas tradicionalmente no comando e controle. E para não chocar, mas chocando, no chicote, né? Essa é a escola antiga do varejo, que não existe mais lugar no mundo de hoje. Então, como que você tem que fazer para garantir esse comando e controle deixando espaço no empoderamento e, ao mesmo tempo, controlar na ponta? Acho que tem algumas respostas. Eu acho que você cede, você delega o processo, como é feito, só que você não abre mão de monitorar de perto os resultados. Eu acho que você não pode perder o controle do impacto que as ações da empresa e que essa transformação que você está fazendo está causando no seu cliente, no seu
para os quais o seu propósito serve, né? Então, e hoje o mundo está cruel, né? A gente vê exemplos aí em que um erro custa uma reputação de uma empresa de décadas. Então, é por isso que você não pode ceder o controle desse monitoramento. Você precisa, e eu, como número 1 da empresa, eu preciso estar 100% ligado nos impactos que as ações da minha empresa, dos meus colaboradores, estão causando. Porque se eu não estiver ligado, eu posso comprometer a reputação e o futuro da empresa, né? E a gente tem, né, viu um exemplo claro de um colega de uma empresa colega que teve esse problema, né, por uma ação infeliz. Enfim, eu acho que como que a gente controla isso? A gente está aprendendo com novos mecanismos. Eu falei muito da comunicação, né? A gente tem controles também na ponta sobre processos, não quer dizer que a gente deixou de ter isso. E uma coisa que a gente tem feito bastante, né? A gente tem delegado também a responsabilidade da transformação. Nós criamos o cargo, entre aspas, de embaixadores da transformação. Temos hoje 180 embaixadores da transformação que estão dispersos realmente no campo. É um cargo, vamos dizer assim, emérito, né? E é totalmente voluntário. E a gente tem normalmente muito mais candidatos do que vagas. E eles ficam durante 6 meses fazendo um trabalho. Eu tenho uma proximidade muito grande, tenho uma reunião semanal, mensal com ele. O RH anima eles permanentemente através de grupos de WhatsApp e no nosso aplicativo interno. E a gente tenta, através deles, passar essa palavra e passar toda a filosofia que a gente está fazendo de gestão, além de todas as rotinas que a gente tem. Mas, no final das contas, realmente, o que vai contar é o que vai ser bem executado na ponta. E, para isso, eu acho que é por isso que é uma jornada tão longa. E, principalmente, quando a gente fala no varejo, o turnover é muito alto. Nós temos quase 1/3 da população que muda. Por isso que uma transformação digital não é feita em 1 ano ou 2 anos, né? Principalmente no varejo. Para que isso se perpetue, eu acho que são aí 3, 4 anos de um trabalho muito bem feito. E se não for um trabalho bem feito, nunca vai ser feito. Boa, obrigado. E aí, Nico, tem uma pergunta aqui para você. Como preservar a cultura sólida perante tantas mudanças como em 2020, né? Como dá para mudar sem perder a essência? O que você tem a nos dizer aí? E já vou te pedir depois para ir para as considerações finais aí. Mudanza física, ¿no? De lugar. Não. Mudança física de lugar? Mudar a cultura sem perder a essência. Perfecto. Sem perder a essência. Sí, perfecto. Sim, muito bem. A ver, la esencia, A essência, sin querer ponerme filosófico, ¿no? sem ¿qué es la querer esencia, no? ficar filosófico, mas o que é a essência, né? E por que tanto amor por toda essa essência? Se é uma parte da essência, sim, mas uma parte não. Então, por isso eu dizia antes que ser digital significa assumir alguns trade-off. Então, eu posso dizer que sim, parte da essência temos que mantê-la. Requer um design, um exercício intelectual muito profundo do CEO, do C-level e de todos os líderes que, para além do formal, podem existir para ver qual é a parte dessa essência que vai ser a nossa nova pele, a nossa nova cor, a nossa nova anatomia, a nossa nova taxonomia. Então, eu acho que uma parte da essência vamos ter que aprender a deixar no passado, deixar para trás. Mas eu acho que a parte que vai nos seguir quando nós, como organização, fazemos um novo design, um redesenho, isso é o que nos torna fortes nesse momento, escolhendo quais são as vantagens competitivas que nós temos e as vantagens competitivas que nós queremos ter com relação a onde estamos no mercado, qual a capacidade de investir que temos, qual é a capacidade para atrair novos talentos que nós temos. E, nesse sentido, nós redesenhamos essa essência que nós temos. Eu não acho que mudar de cultura signifique perder a essência. Eu acho que nós temos que construir uma essência 2.0.
e que essa 2.0 vai ser 1.0 daqui a 5 anos. Então, afinal de contas, não é preto ou branco. A minha resposta tem a ver com escolher qual é o núcleo, que não é o leader core. Pode ser uma parte de fora, uma parte da esquerda, com um pouquinho da direita. O que é a essência, unicamente, é saber que temos que redesenhar a nossa essência. Isso vai nos manter felizes, vivos, com sucesso em todas as gerações futuras. Fazendo as perguntas aqui, a gente tem várias outras perguntas aqui, mas estamos chegando no final do tempo, em respeito do mundo, a gente vai caminhar para o final, mas eu queria pedir uma palavra final de cada um de vocês, uma consideração final. E tem uma pergunta muito interessante: como é que vai ser a avaliação de performance num ano tão louco, né? Seria legal escutar de uma empresa mais tradicional e de uma empresa digital, né? Mas eu queria deixar aberto para vocês responderem isso ou falar qualquer uma palavra aí final para a audiência aí. E já deixo aqui minha gratidão para cada um de vocês. Eu posso comentar. A gente debateu bastante com o comitê executivo, ouvimos os funcionários também um pouco e também com o próprio comitê de capital humano. E a gente decidiu, a gente tem uma nova meta que a gente fez no meio do ano. Essa vai ser a referência, mas a gente vai trabalhar coletivamente. São metas coletivas. A gente vai ter pouca variação. Praticamente 2/3 são metas coletivas, porque todo mundo remou para deixar a companhia em pé, com os funcionários saudáveis, entregando valor para todo mundo da cadeia de valor. Essa foi a grande entrega nossa no ano. Então, por que a gente vai dedicar tanto tempo para algo individual quando o ano foi muito coletivo, né? Então, o conceito da coletividade. Então, 2/3 é coletivo, 1/3 é mais individualizado por vice-presidência, para a contribuição maior da vice-presidência, e todo mundo daquela vertical recebe aquela nota. E aí a gente está fazendo, né, uma média que todo mundo, né, vamos dizer assim, por nível, vai receber os múltiplos iguais, dependendo da nota da vice-presidência. Porque a gente privilegiou o coletivo esse ano. Então, eu acho que, né, como tudo que a gente falou, a gente tem que se adaptar para a realidade. Não dá para a gente botar o processo na frente, a gente sempre fez dessa forma, como é que a gente tenta adequar o que a gente sempre fez. Não. Vamos construir, vamos debater e vamos ver. A gente não vai estar perfeito, não vai estar lindo, mas entrega o que a gente realmente fez esse ano. Foi o caminho da gente, que é um pouco aí também da mensagem final. Né? Adaptar, ouvir, testar e mudar. Boa. Obrigado, Patrícia. Quem quer seguir aí? Posso falar. A gente não mudou o sistema de bônus, mas a gente mudou alguns parâmetros, né? A maior parte do bônus é coletivo, né? Sobre métricas financeiras, e a gente tem algumas métricas também, né? De sustentabilidade e de engajamento pessoal. E, por exemplo, no financeiro a gente deu maior peso para o caixa, né? Que foi uma dor muito importante durante uma boa parte da pandemia. E na parte individual, claramente, a gente vai dar muito valor aí né, da iniciativa de cada um e o que fez durante a pandemia, que foi muito, né? Então, essa parte, acho que vai ser, né, no nosso caso, vai ser bastante valorizada, e acho que a grande parte aí, eu falo com muito orgulho, vai ser recompensada aí com bom bônus nessa parte. Bom, e muito obrigado aí pela participação, né, pelo convite no painel, foi muito, muito bom, aprendi bastante com todos vocês. E um prazer aí depois de tomar uma cerveja com todos vocês lá, patrocinado pelo Guido. Patrocínio Guido. Fechado, Obrigado. Garantido, eu pago. Excelente. Guido Bom, e Nico, quer seguir, Guido? Eu não tenho muito para acrescentar na remuneração, não. Acho que já você repetiu, só agradecer mesmo. Tá aceita a cerveja, eu pago, tá? Muito legal o papo com todos vocês. Excelente. Show. Nico, deixar para você fazer o cierre, então, aí. Bueno, muy bien. Obrigado por isso. Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer pela disposição, pelo tempo de todos os colegas aqui, palestrantes, os facilitadores também. Foi um prazer. Acho que a reflexão sobre método é profissional também, mas também é sobre a emoção que significa fechar esse ano, que vai ser lembrado como
um ano muito especial e eu quero parabenizar e nos parabenizar e também a todos os colaboradores por ter sido tão corajosos nesse sentido profundo da palavra, que nos permitiu chegar até esse ponto tão completos, inteiros e tão resilientes, né? Uma palavra que se usa muito, mas hoje realmente é necessária. Então, acho que temos que fechar com isso, com nos reconhecer, né, esse talento e fortaleza espiritual que nós demonstramos nesse ano, em 2020, e espero que 2021 seja muito mais positivo e mais fácil. Um abraço para todos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Hasta luego.